Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz de Jesus nos penetre e permaneça em nós. Estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 7. Aqui atribuí o título de Jesus, médico divino das almas. Jesus, médico divino das almas. Sugiro a todos, os aqui presentes fisicamente e os conectados pelas redes sociais, que tenham o Evangelho aberto no item mencionado. Permitam-me a leitura de todo o tópico e depois os comentários. A página que lerei é de autoria do Espírito de Verdade, escrita em 1861, na cidade de Bordeaux, na França. Diz ele: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Irmãs e irmãos queridos,
hoje, mais uma vez, sem cansaço, sem tédio, vamos nos deter na figura ímpar, única e incomparável de Jesus. Nós todos podemos estudar o Mestre sobre infinitos prismas, sobre infinitos ângulos, sob infinitos ângulos, como médico, como psicoterapeuta, matemático, químico, físico, biólogo, astrônomo, jardineiro, arquiteto, paisagista, sob o ângulo que desejarmos. Podemos examinar a sua vida e a sua exemplificação como administrador, como um político, como governador espiritual do planeta Terra e co-administrador de outros planetas, posto que ele também exerce esta função. Mas nesta noite, mais uma vez, vamos nos deter na figura do Mestre, na condição de médico, médico das nossas almas. E como quase todas as moléstias orgânicas têm um fundo emocional ou espiritual, Jesus, na condição de médico de nossas almas, é também médico divino para os nossos corpos, porque para ele não há mistério, não há segredo. Ele conhece tudo sobre o planeta Terra, conhece tanto o microcosmo como o macrocosmo. E recordando o Mestre como médico, podemos recordar neste passo uma das tantas sentenças de Emmanuel, quando afirma: todos somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos doentes em laboriosa restauração. Temos o conhecido CID, Código Internacional de Doenças. No CID, este código, temos catalogadas milhares e mais milhares de enfermidades, todas elas estudadas pela medicina humana, e temos também à nossa disposição uma rica farmacologia ou farmacopeia. Quantas medicações, quantos remédios disponibilizados pelos laboratórios, pelas pesquisas, e a cada dia ou a cada semana
novas fórmulas, novas propostas para a medicação, para as técnicas cirúrgicas, para os tratamentos. A medicina, a tecnologia, as pesquisas de laboratório prosseguem intérminas. E todas estas possibilidades vão sendo colocadas a benefício da humanidade. E com isto, nós vamos conquistando maior longevidade no corpo, maior qualidade de vida, melhores recursos para a manutenção do equilíbrio orgânico, da harmonia orgânica. Mas aqui estamos hoje para recordar que, se fazemos bem, cuidando do corpo, fazemos bem também, melhor ainda, se cuidarmos mais profundamente do espírito imortal. E se já temos catalogadas milhares de enfermidades orgânicas, sem exagero, digo que nós podemos catalogar milhares de enfermidades emocionais e espirituais, considerando aqui e agora como moléstia espiritual ou emocional todos esses distúrbios que nós conhecemos por experiência pessoal e pela observação em relação às demais criaturas. Nós poderíamos, como exemplo, recordar o dicionário da língua portuguesa, e se tivéssemos tempo e disposição para lermos todo o dicionário de A a Z, e tivéssemos a paciência para anotar todos os estados enfermiços, ficaríamos impactados, surpresos em vendo o tanto de moléstias emocionais e espirituais que possuímos. Na letra A, por exemplo, quantas pessoas cronicamente ácidas, azedas, amargas, antipáticas, e nós podemos dizer que, à luz do Evangelho, a acidez, a amargura, a antipatia em níveis maiores são enfermidades do espírito. É compreensível que nem todos os dias estejamos doces, amenos, suaves, meigos, ternos, carinhosos. É humano, é previsível que isto ocorra, mas quantas pessoas mal-humoradas, quantas pessoas desanimadas, apáticas, preguiçosas, negligentes, levianas, inconsequentes, pessimistas, derrotistas. E podemos dizer, com o Evangelho,
que todas estas situações, todos estes estados de alma são enfermidades que merecem tratamento intensivo. Se considerarmos somente a depressão, o estresse e a ansiedade, nós temos mais ou menos 4 bilhões de criaturas humanas padecendo destas enfermidades mencionadas: a depressão, o estresse, a ansiedade. E poderíamos recordar ainda o tédio, a mesmice, a rotina, o desencanto, a perda do sentido existencial, a solidão, a tristeza crônica, ideias suicidas, pensamentos suicidas e um sem número de situações. E acreditem, amigos e amigas, para todas estas enfermidades que aqui mencionamos, à guisa de exemplo, porque a lista é interminável, nós encontramos no Evangelho a medicação adequada. Eu mesmo venho tratando da minha cólera através do Evangelho. E nele ainda encontramos remédio para o orgulho, para o egoísmo, para a vaidade, para a presunção, para a arrogância, para a soberba e para centenas de outras moléstias. É por esta razão que o nosso tema de hoje é este: Jesus, médico divino das nossas almas. E é por esta razão ainda que o Espírito Verdade começa a página de hoje anotando: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. E ele prossegue dizendo: os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los, venho salvá-los. E buscando-se a origem etimológica da palavra salvar, buscando a origem da palavra salvar, expressando-me com a maior simplicidade possível, ficaremos agradavelmente surpresos, porque a palavra salvar tem como origem o mesmo sentido da palavra curar. Diz o Espírito Verdade, e o Espírito Verdade fala por ele e fala por nosso Senhor Jesus Cristo: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los, quer dizer, venho curá-los. O Evangelho não somente trata, o Evangelho não somente cuida, o Evangelho não somente zela, não somente guia,
não somente orienta, não somente ilumina, embora isto tudo já não seja pouco, ele nos cura. E curando o espírito, esta cura será definitiva. Quando os espíritos curarem o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a preguiça, o pessimismo, a revolta, o desespero, pode tardar esta cura, pode demandar esforço de várias reencarnações, mas certamente, quando eu, tu, nós alcançarmos a cura verdadeira do espírito, estaremos curados, salvos, livres, equilibrados, harmônicos para sempre. E como sugestão hoje para o nosso tratamento que nos conduzirá à cura, o estudo metódico sequenciado de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso Evangelho está composto por 28 capítulos. No momento, estamos estudando o capítulo número 6, o que significa que já estudamos os 5 primeiros, e após a conclusão do capítulo 6, teremos ainda mais 22 capítulos para estudar, o que, felizmente para nós, exigirá alguns anos de estudo criterioso e metódico, sem pressa e sem tardança, posto que, enquanto vamos estudando, vamos nos tratando e conquistando um pouco mais de saúde orgânica e de saúde espiritual. Portanto, queridos, em nossas enfermidades orgânicas, cerebrais, psiquiátricas, em nossos desequilíbrios psicológicos, procuremos o apoio, assistência, o tratamento médico que a medicina humana nos oferece. Quem desejar poderá valer-se de um psicoterapeuta, de um psicanalista, de outros experts nas mais variadas formas de tratamento. Hoje no mundo fala-se em mais de 300 modalidades de terapias alternativas. Mais de 300 terapias alternativas. Cite-se aí a acupuntura, para citar somente uma. Outras pessoas se valem de corais, de pedras e de outros expedientes mais. Mas nós que conhecemos Jesus, nós que conhecemos o Evangelho, encontramos neles tudo o de que necessitamos. Evangelho segundo o Espiritismo, todo ele, do capítulo 1 ao 28, encontramos centenas, milhares de prescrições médicas para os nossos espíritos. Caminhando para o encerramento das nossas singelas reflexões,
eu trago uma página de Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo 51. Socorre a ti mesmo. E Emmanuel inspira-se no que Jesus propõe, como anotado em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Pregando, recomendação do Mestre para todos nós. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Com o médico Jesus e com o evangelho, todas as moléstias espirituais são passíveis de cura. Repetindo, poderemos necessitar de um tempo importante, de encarnações até, para que alcancemos a cura plena e definitiva. Porque o tratamento é mesmo longo, mas todos nós temos por fatalidade a perfeição relativa à plenitude, e no tema de hoje direi, todos temos a fatalidade da saúde integral, da cura integral de todas as nossas enfermidades. E Emmanuel escreve: cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Quer dizer, tratemos do corpo, sim, mas tratemos também do espírito. E ele prossegue, persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue, todavia, não os sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoque os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres.
consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Permito-me reler o último parágrafo. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Meditemos hoje em Jesus como médico dos médicos e no Evangelho como a sua farmácia completa com todas as medicações que necessitamos para a cura dos nossos males espirituais. Profunda gratidão a todos, com votos de mais paz em Cristo Jesus. Assim seja.